Miss Marvel, Dentes de Sabre. Então, antes de começar, você pode aproveitar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Já que você já fez isso, então vamos começar. Episódio de hoje, Miss Marvel, Dentes de Sabre. Esta é a 24ª edição da revista Miss Marvel, só que ela não foi publicada. Ela aqui, na verdade, é uma capa fake, porque havia o projeto de publicar essa revista, mas a história foi adiada. Ela só foi publicada em 1992. Então a história que era para sair em 1979, ela demorou quase uma década para realmente ser publicada. Ela foi publicada na revista Marvel Super Heroes. Então a gente vê do lado esquerdo, a gente tem a capa, que seria a capa planejada, no qual a gente vê a Miss Marvel sendo atacada pelo Dente de Sabre em uma estação de metrô. E do lado direito, a revista que foi efetivamente publicada, que também tem a Miss Marvel enfrentando o Dente de Sabre, mas também mostra outros personagens. Você tem o Visão, você vê o Visão e a Wanda à esquerda e o Namor, o Príncipe Submarino, à direita. Então não era uma revista exclusiva da Miss Marvel, uma revista que apareciam outros personagens. Então por que ela não foi publicada, essa revista? Então o final da série original da Miss Marvel sofreu uma crise. Então a editora optou por um cancelamento da série, priorizando a participação dela em outras histórias. Mas mais tarde, eles resgataram essas histórias finais. Que a série dela ela está terminando. Então, haveria mais 2 edições, 24 e 25, e aí acabaria a série da Miss Marvel. Mas no final, essas 2 edições não foram publicadas. Bem, então, como é que se inicia a história? Então, a história começa com um quadro de página inteira, no qual a gente vê a Miss Marvel com o seu segundo uniforme, o uniforme que desvinculou ela da imagem do Capitão Marvel. E no fundo a gente vê o Homem de Ferro. A Miss Marvel ela participou dos Vingadores, ela se tornou um membro dos Vingadores durante algum tempo, e conforme a gente vai ver na última história dela, ou melhor, antes disso, houve um acontecimento trágico que fez com que ela saísse dos Vingadores de forma aparentemente definitiva. Mais tarde ela vai voltar com outro nome, ela vai assumir a identidade de Warbird e ela vai voltar a fazer parte dos Vingadores. Mas, o que interessa nessa história, então vamos nos deslocar para a parte que apresenta o oponente dela, Dentes de Sabre. Então a gente vê que está ocorrendo uma transferência de prisioneiro. Dentes de Sabre vai ser colocado em um carro forte para ser transferido. Aí está tendo uma discussão aqui entre o pessoal do alto escalão. Essa transferência está acontecendo no escritório da SHIELD. Então, o Dente de Sabre, ele tinha sido designado para capturar o Arma X, que é o Wolverine. Só que aí, no caso, a discussão está em torno de que não dá para confiar no Dente de Sabre para essa missão, porque ele é um psicopata homicida incurável. E há uma negociação entre o governo canadense e o governo dos Estados Unidos. Porque o governo canadense ele quer capturar o Wolverine, que fazia parte do seu departamento de seres com superpoderes, que entre
várias divisões, compunha a Tropa Alpha, que é uma equipe de super-heróis autorizada a operar pelo governo canadense. Um dia o professor X apareceu, uma projeção mental, chamou o Wolverine para fazer parte dos X-Men e ele saiu de lá sem autorização. Aí, em mais de uma oportunidade, o governo canadense tentou levar o Wolverine de volta. Mas o que o Dentes de Sabre tem a ver com o Wolverine? Por que ele seria alguém habilitado a capturá-lo? Então vamos falar da origem do Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre apareceu em 1977 na revista do Punho de Ferro, da edição número 14 da revista Iron Fist. O Dentes de Sabre faz a sua estreia como um adversário do Punho de Ferro. Isso acontece em meio a montanhas geladas, então o Dentes de Sabre tem esse nome porque ele seria um homem com as habilidades e a força de um tigre dentes de sabre. Por isso que ele tem essa alcunha, e aí o seu uniforme simula a aparência de um tigre dentes de sabre. Então ele começou como inimigo do Punho de Ferro, Dentes de Sabre. Mais tarde ele enfrentou, não só voltou a enfrentar o Punho de Ferro, como voltou a enfrentar o seu parceiro, porque o Punho de Ferro ele teve uma parceria com o Luke Cage, então a Marvel também lançou uma revista chamada Power Man and Iron Fist, seria Luke Cage e o Punho de Ferro. E aí na edição número 84 dessa revista, que foi publicada em 1982, o Dentes de Sabre ele aparece junto com o Constritor, que é um outro super vilão, e ambos lutam contra o Luke Cage e o Punho de Ferro. O Luke Cage e o Punho de Ferro, inclusive, eles abriram uma empresa, Na verdade, a empresa que abriu primeiro foi o Luke Cage, que era Heróis de Aluguel, em que ele vendia os seus serviços de heroísmo. Enquanto os outros heróis trabalhavam gratuitamente, o Luke Cage ele cobrava para ser herói. Aí em 1986, o Dente de Sabre aparece em uma das revistas do Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi publicado em mais de uma revista. Ele estreou em The Amazing Spider-Man, depois em Amazing Fantasy, que era uma revista que estava para ser cancelada. Aí ele ganhou a sua própria revista, The Amazing Spider-Man, mas havia outras publicações, como por exemplo Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. E na edição número 116, quando a Marvel fazia 25 anos, o Dentes de Sabre apareceu para enfrentar o Homem-Aranha quando ele estava com o uniforme negro. Então, o Dentes de Sabre também cruzou o caminho do Homem-Aranha. Inclusive, assim, na verdade, o Dentes de Sabre ele encontrou com o Homem-Aranha, depois o Homem-Aranha acabou lançando a teia dele no rosto do Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre ele arrancou a teia do Homem-Aranha do rosto e com isso ele acabou arrancando a pele junto. Então foi um negócio que deixou ele muito fulo da vida com o Homem-Aranha. Depois ele quis buscar vingança, acabou cruzando com a Gata Negra, que deu uma surra nele. Então não foi... não acabou muito feliz o encontro dele com o Homem-Aranha e com a sua parceira. Depois, em 87, o Dentes de Sabre acaba aparecendo na revista do Demolidor. O Dentes de Sabre acabou integrando uma equipe que estava caçando mutantes. E ele participou de um arco de história chamado Massacre de Mutantes. Foi nesse arco que o Anjo, o Warren Worthington, perdeu suas asas, porque o Dentes de Sabre fazia parte de um grupo chamado Os Carrascos. Eles atacaram o Anjo, na verdade eles prenderam o Anjo numa parede, nos esgotos de Nova York, e o Anjo acabou tendo uma infecção nas suas asas, ocorreu uma gangrena e os médicos amputaram as asas do Anjo. Ele ficou em crise, e depois disso ele foi cooptado pelo vilão Apocalipse, que deu a ele novas asas de metal, e aí ele passou a ser o Arcanjo. Tá? Então o Dente de Sabre aparece nesse arco em que ele acaba cruzando com o Demolidor. Aí em 91, o Dente de Sabre
aparece na revista do Wolverine, edição número 41 da revista do Wolverine, em que ele também acaba cruzando com o caminho do Cable. O Cable, que é o filho do Ciclope e da Garota Marvel, ou do Scott Summers e da Jean Grey, no futuro. No futuro, eles têm um filho, só que ele acaba sendo infectado por um vírus tecno-orgânico e ele vira um ciborgue. Então, aí o Dentes de Sabre, ele, a partir desse momento, que ele se torna assim, um adversário clássico do Wolverine. Então, eles têm poderes parecidos, o fator de cura, a agilidade, força. A diferença é que o Dentes de Sabre, enquanto o Wolverine tem garras ejetáveis, o Dentes de Sabre ele tem as suas próprias unhas, são as garras. Então, eles têm essa diferença aí anatômica. E o Wolverine ele ganhou ossos de um esqueleto de adamantium, que ele fez parte do projeto Arma X e acabou ganhando essa característica adicional, né, de resistência. Bem, então esse é o Dentes de Sabre. E aí ele então estava sendo transferido, né, depois de uma discussão sobre se ele ia ou não ser usado para capturar o Wolverine. Enquanto isso, a Carol Danvers ela foi demitida da sua posição de editora-chefe da revista Woman. Aí ela, depois dessa demissão, ela está tentando refazer a sua vida e ela vai numa lanchonete se encontrar com o John Jellicoe, que é uma pessoa que ela conheceu na Força Aérea, né? Porque a Carol Danvers ela se formou na Academia da Força Aérea, porque o pai dela não queria que ela estudasse e foi a forma que ela encontrou de conseguir estudar. E aí ela está recebendo dos amigos aí, alguns conselhos sobre a sua carreira, né, algumas palavras de confiança. E o que ela não pode contar é que assim, uma das causas da demissão dela foi as suas constantes ausências, em que ela estava atuando como Miss Marvel, né? Bem, acontece que enquanto eles estão discutindo sobre as possibilidades de trabalho que a Carol pode ter, a partir de agora ela tem um pressentimento, um barulho, e rapidamente ela empurra os seus amigos para debaixo da mesa, sem ter de explicar o que vai acontecer. E em seguida um carro forte da SHIELD ele colide com a lanchonete. Esse era o perigo que ela estava prevendo. Bem, aí a Carol rapidamente ela se transforma em Miss Marvel. Ela tira os seus amigos ali dos escombros e empurra o carro forte para fora da lanchonete. Depois ela tenta se explicar, né, falando que a Carol Danvers está segura, né, eles não sabem que ela é a Carol Danvers. Ela sai da lanchonete para ver o que está acontecendo. Aí alguns policiais, né, estão entrando na lanchonete, né, vendo se tem feridos. Ela ainda não sabe qual foi o motivo, né. Um dos policiais fala para ela que o carro, né, de segurança ali acabou colidindo e que alguém fugiu, né. Ele fala alguma aberração, né, no carro, Ford fugiu. E que ele foi para o metrô. A Miss Marvel então diz que para manter os homens dele em segurança, né, porque a tal aberração é dela. Ela vai atrás dela. E aí ela chega até o metrô e encontra os Dentes de Sabre, né? Ela reconhece dos arquivos do FBI. O Dentes de Sabre, ele é canadense como o Wolverine. E mais tarde, quando é contada a história oficial do Wolverine, a gente descobre que eles têm um parentesco, que não importa nesse momento aqui. Mas o que importa aqui, a Miss Marvel ela ataca o Dentes de Sabre, né, joga ele nos trilhos do metrô, e aí começa, né,
uma briga, né? O Dente de Sabre arranca um dos pilares de metal da estação, né? Vai tentar acertar a Miss Marvel, mas não dá muito certo, né? Ela é super forte. Enquanto ele está inconsciente, aparece um trem do metrô, né? A Miss Marvel tem que deter o trem com as próprias mãos ali para salvá-lo, né? Então ela para o trem, só que enquanto isso o Dente de Sabre já despertou, volta a lutar contra ela, né? Aí um novo round nessa luta, até que ela o agarra por trás e acaba deixando ele inconsciente com um mata-leão. E aí, enquanto ela está se recuperando, né, aparecem algumas imagens na cabeça dela. Ela vê uma imagem da Mística. E ela também vê uma imagem aqui, né, que seria uma caveira enorme representando a morte. Esse aqui é um prelúdio para a última história da série da Miss Marvel. A Mística ela já apareceu em outras histórias. Na verdade, a Mística estreou na série da Miss Marvel. E ela tem alguma coisa contra a Miss Marvel, que até agora a gente não sabe o que é, mas parece que ela quer matar a Miss Marvel, de algum jeito. Ela está seguindo a Miss Marvel, está se infiltrando no círculo de amizades dela, acompanhando ela, e está preparando alguma coisa. Na última edição da revista Miss Marvel, né, que nós vamos descobrir, afinal de contas, o que a Mística tem contra ela. E você pode acompanhar, se você quiser.